Muito boa tarde, meus amigos! Começando a semana daquele jeito, com o triunfo do Esquadrão. Segundo triunfo tricolor nos últimos 18 jogos, será que a maré vira? Essa é a expectativa de todos e o técnico Renato Paiva destilou recados, desabafos na coletiva, muito pra gente comentar sobre esse triunfo 3-1 do Bahia sobre o América. Foi um domingo para matar a saudade. Saudade de balançar as redes, o que não acontecia há 3 rodadas. Saudade também de vencer uma partida, o que o Bahia não conseguia há 8 jogos, 6 deles no Brasileirão. Foi um combo. O Bahia matou a saudade de fazer gol, a saudade de vencer principalmente e ainda por cima saiu da zona de rebaixamento. Para acabar com a seca, o trio de ataque titular foi diferente. Você acompanha já já aqui no Jogo Aberto. E do lado do Vitória, a preparação continua para o jogo de hoje contra o Londrina, a partida que pode valer a liderança de novo para o Leão, que deixou o primeiro lugar depois da vitória do Sport sobre o Novo Horizontino. Nas últimas 3 rodadas, o Leão enfrentou 2 equipes da zona de rebaixamento e só garantiu as vitórias nos minutos finais. Então, o técnico Léo Condé não espera a vida fácil no Estádio do Café. Esse jogo contra o Londrina, a gente sabe que os caras vão jogar a vida, a gente tem que ir para lá muito bem organizado, vamos avaliar agora junto com o departamento de análise a melhor estratégia aí para a gente mandar a campo uma equipe bem estruturada e competitiva, mas não vai ser jogo fácil não. Meus amigos, meu trio de ataque para hoje tá afiadíssimo, mas eu apresento para vocês daqui a pouquinho, porque antes você já sabe que a Monobloco é a maior especialista em revisão de viagem para o seu carro, além de oferecer os pneus, alinhamento e balanceamento mais baratos da Bahia. Mas agora temos uma grande novidade, a revisão Flex Monobloco. É a sua revisão de viagem com a flexibilidade de pagar tudo em até 12 suaves parcelas sem juros. É isso mesmo que você ouviu, revisão Flex Monobloco. Você pode pagar tudo em 12 suaves parcelas sem juros. Além disso, a Monobloco é o único autocenter a oferecer 5 anos de garantia nos pneus e 1 ano nas peças. Venha agora mesmo para a Monobloco e faça a sua revisão Flex Monobloco, a sua revisão de viagem com a flexibilidade de você pagar em 12 suaves parcelas. Agende a sua revisão no 0800 111 70 80 ou vá em uma das lojas na Pituba, Água de Meninos, Lauro de Freitas ou Abrantes. Monobloco, revisão de viagem do seu carro é aqui. Agora sim, meus amigos, começando a apresentar meu trio de ataque, vocês estão vendo, né, que o time hoje tá brabo. Mas começando aqui com Jailson Baraúna, boa tarde, sempre um prazer ter você por aqui. Eu já queria saber dessa coletiva de Paiva, já queria saber, você abriu a coletiva, já tomou a primeira rebordosa na coletiva. Qual era o sentimento ali? Já acabou o campeonato, o Bahia já se garantiu na elite, porque ele veio realmente cheio de confiança. Deixa eu fazer né? algo que é fora do protocolo? Fique à vontade. Tá, fique à vontade. Ó, obrigado a você que nos assiste e diz não assistir. Obrigado por dar audiência, Band. Obrigado por nos dar audiência. Se toda vez que eu falo aqui na segunda, terça, quarta, seja o dia que for da semana, você responder com trabalho dentro de campo e mal educadamente na coletiva, pra mim tá tranquilo. Pode bater, tá vendo? As costas são largas. Agora, trabalhe. Trabalhe. Paiva, trabalhe. Não é dando resposta mal educada em coletiva que você vai desfazer uma opinião que toda a torcida tem. Terminou o jogo, o torcedor fez assim: ô Paiva, vá, tal, o meu Bahia não precisa de você. Reconheceu o triunfo do elenco, mas não reconheceu você. Quando a gente critica a ideia de jogo, e eu disse, obrigado por ouvir, eu disse que a ideia de jogo do América era melhor do que a sua. Eu achava isso. Eu acho isso. Eu disse que você não sabia montar defesa porque seu time tomou mais gols do que jogos. 1,5 gols por jogo. 1,5 gols por jogo. São os números, Paiva. Eu não tô falando de você, pessoa. Eu não tô falando de você, pai de família, marido,
Filho, eu estou falando do seu trabalho enquanto treinador, que não monta uma defesa que se respeite dentro do Campeonato Brasileiro, que permitiu o Bahia não ganhar um jogo por mais de 16 vezes, que estava na zona de rebaixamento e que simplesmente ontem ganhou apenas do lanterna da competição. Parabéns pelo triunfo, sim, eu sou Bahia. E disse aqui que eu não gosto de pedir cabeça do treinador, mas você não tinha me apresentado elementos para lhe defender enquanto profissional do Bahia. Então, assim, você diz não assistir, mas assiste. E o peru, não recorte só o que eu falo pro que lhe interessa. Recorte tudo. Aproveita e recorta agora desde o início. Paiva, seu trabalho ainda continua abaixo da crítica. Seu nível de entrega ainda é pouco, não chega a 30%. Com o seu nível de entrega e agora com sua falta de educação e covardia, porque você é covarde. O que eu tenho para falar, falei a você pessoalmente, e quando eu falo aqui eu assumo. Você se aproveita da coletiva, que é de um tema, para falar de outra coisa. Então guarda para a próxima coletiva. Pena que quem vai pagar o pato é Marinho lá em BH. Mas guarda para a coletiva de domingo você explicar, porque você não consegue fazer a sua equipe jogar 2 jogos consecutivos do mesmo jeito. A culpa não é minha. E que bom que a gente ganha só para falar, só para analisar, não toma decisões. E você, que deveria tomar, também não toma. Rapaz, Baraúna retorno. Vou até amenizar aqui. Caio Leone, boa tarde. Prazer ter você com a gente. Bahia jogou melhor, te satisfez dentro de campo. Vou até amenizar a situação aqui. O clima esquentou. Não, é porque eu tô cansado, William. Eu tô cansado das pessoas quererem transformar você, no caso eu, como um vilão, como uma pessoa que só pega no pé. Ele ontem disse na coletiva, e já tinha dito isso a Maria semana passada, ou foi retrasada, vocês só veem o negativo. Qual era o positivo que tinha para apontar? O fato de não ganhar 16 partidas? O fato de não ganhar 17 jogos? Era esse o positivo para apontar? Ah, meu time fez 12 finalizações contra o São Paulo e vocês não falaram nenhuma no gol. 2. 12, 2 no gol. O São Paulo faz 16 e Marcos Felipe defende 10. Como é que eu vou falar de 2 finalizações no gol em 100 minutos contra 16 dos caras? Então, Paiva, não é má vontade, não é criar problema. E ele disse ontem também. Todos os treinadores, ou seja, a gente persegue todos os treinadores. Filho, o dia que você tiver um bom trabalho, nós também falamos. Você esqueceu da Bahia e Palmeiras? Eu tenho aqui, eu recortei. Daqui a pouco vai estar no meu canal, hein? @ canal do Bará Oficial no YouTube. Tá entrando lá devagarzinho, e aí a gente tá colocando as coisas lá. Mas assim, vai estar lá no canal o recorte da coletiva do Palmeiras, que eu elogio ele. Vai estar o recorte da coletiva do Corinthians, que eu elogio ele. E ontem eu começo elogiando ele, ele faz aquela malcriação, aquela falta de educação e covardia na coletiva. Complicado. Seja homem, como eu sou. Caio Leone, boa tarde. Boa tarde. Prazer ter você com a gente também. Queria saber de campo e bola, dentro das 4 linhas, Bahia te agradou, jogou bem, dá perspectivas de melhor, ainda mais com esses reforços? Bahia me agradou. Bahia me agradou bastante. O Bahia foi melhor do que o América Mineiro, né? Um time que conseguiu ali, a todo momento, tirar os espaços do América. O América teve muita dificuldade ontem, muito por conta do trabalho do Bahia dentro de campo, né? O destaque principal é justamente para o Camilo Cândido, muito bem pela lateral esquerda, né? Um jogador que chega muito bem na linha de fundo. O próprio Gilberto, né? Um jogador que cai muito por dentro, então ele em muitos momentos, quando o Bahia tem a bola, se transforma no meio campo, Ademir aproveita o corredor, Ademir também fez uma ótima partida, e o Bahia faz o gol ali numa bela jogada de Camilo, né? Teve até como é que você falou, Mário? Um tijolo. A bola por debaixo das pernas, Fecha as pernas, coração. Fecha as pernas, coração, e aí uma bela jogada Jogaram de um bloco de pra Everaldo. ele ali, pô. Everaldo abriu o placar. E o Bahia conseguiu um resultado muito importante, porque o Bahia estava na zona de rebaixamento, mas é importante também a gente destacar que depois, quando a gente analisa a coletiva fica muito clara ali que o discurso é como se o Bahia tivesse engatado uma sequência como é do Cuiabá hoje. O Cuiabá ontem venceu 3-0 o Flamengo, né, no Mato Grosso. E isso não aconteceu. O Bahia venceu ontem a partida, é bem verdade, resultado importantíssimo, foi melhor do que o América Mineiro, já disse isso aqui. Mas a grande questão é a seguinte, o Bahia venceu o último colocado, está agora na 16ª colocação, mas está passando pelo saldo de gols. Está na 16ª colocação pelo saldo de gols. Então ainda é muito pouco para o Bahia. O Bahia tomou nessa temporada 61 gols. É muito gol. Então precisa ajeitar esse sistema defensivo que não passa confiança.
É verdade. Marinho Júnior, Puco, boa tarde. Também Boa sempre tarde. bom ter Né, você por aqui. Eu vou levantar também. Agora fala o que você disse que ia falar. Agora, tentando trazer um pouquinho a razão pro lado do Paiva, vamos tentar ajudar também. Na hora do segundo gol, todo mundo foi lá abraçar ele, né? Tá tendo uma união, estão tentando pelo Ele deu menos sorte que defender o Biel não técnico. tava ali. Ele deu sorte que Biel não tava ali. Quem lembra o que foi que Biel fez com o Rian? Vai lembrar do que é que eu tô falando, o programa é meio-dia, não posso falar não. Aí esparro, viu? Vou Se nem Biel perguntar. tivesse ali, o pai tava leado. Olha a imagem do abraço aí. Mas assim, ó, eu nunca vi, sinceramente, um jogador chegar em coletivo e falar assim, ah não, o grupo não gosta do técnico. Eu nunca vi ninguém falar assim, ah, o grupo tá rachado. Não, toda vez vai ter um sentimento de companheirismo, de abraçar, de isso e aquilo. Embora eu ache o seguinte, viu? Boa tarde, William, boa tarde a todos, que a gente já vai brincando e vai mudando. Um abraço a você de casa. Embora eu ache que o grupo não é rachado com ele. E outra coisa, vai ter uma desavença aqui, uma desavença ali. Meu irmão, eu tenho 4 irmãs, o pau quebrou em casa a vida toda. E não deixou de amar, irmão. Aí vai dizer assim, véi, na minha opinião, família é isso. A questão de time também, eu acho que vai ter uma desavença ou outra. Porque o cara não tem como ele ter um elenco de 30 jogadores e o cara tá satisfeito no banco. Aí esse daí você tem que pegar quando a janela abrir e mandar embora. Se o cara tá satisfeito porque tá no banco, manda embora. Então assim, vai ter desavença, vai ter estresse com um ou outro. Ele vai tomar a decisão errada. Agora não pode o Mr. Paiva, eu ia chamar de Mr. Mime, mas é só para quem assistia. Eu ia dizer o seguinte, não pode, toda vez que ganhar, achar que o campeonato tá lindo, que tá tudo ok e que a gente só vê ponto negativo. Concordo. Como ele veio falar comigo em São Paulo. Quando eu falei, ó, você voltou a tocar a bola na defesa, teu time quase entrega 2 gols. Ele, você só vê as coisas ruins. Pronto, Bahia e América a gente tem ponto positivo para ver. De um time que mandou no jogo. Só que do outro lado era a pior defesa do campeonato. São 40 gols tomados. Você falou de Bahia Só no tomar... brasileiro. Você falou do Bahia tomar 60 na temporada. O América tomou 40 na Série A, pé. Então é uma coisa que Mancini gosta é de Série B, irmão. Pra cair, Verdade. quer cair, leva Mancini, irmão. E já foi, né? Quer cair. Foi demitido ontem. Não, ele já adiantou o lado. Ele foi o primeiro com o América, pô. Ele já adiantou o lado dele. Não, ele ficou em casa, na verdade. Ele já adiantou o lado dele. Ele Então, ficou assim, em casa. a questão é, toda vez que ganha, é tipo fazer tipo o Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor, posso não ser, mas minha cabeça eu sou o melhor e pronto. E acabou, o problema não é Paiva, o problema não é saída de bola errada, porque quando perde, algumas vezes, eu já falei isso já, quando perde é uma jogada individual, é um erro individual, é uma falha da defesa, mas no dia que ganha, não, o problema não era treinador e tal. Eu só digo uma coisa também, saiu com o tornozelo uma bola, Gilberto. Gilberto, você sem o pé direito ainda é melhor do que um bocado aí com as 2 pernas, né? Com o tornozelo inchado, jogou em São Paulo, que o torcedor falou, pô, Gilberto foi abaixo. Jogou em São Paulo na base da injeção, no sacrifício. E ainda é melhor do que um bocado aí, que tem condição, que treina de manhã, de tarde, de noite, que tem 20, 30 ou 40 anos, Gilberto é melhor. E se tapar o olho, ainda deve jogar melhor. E Camilo Cândido é outro. Digo assim, ó, inicialmente, baseado em 2 partidas, hoje eu posso dizer que o Bahia tem 2 laterais direitos, 2 laterais acima do que o que já tinha no grupo. Pois é, meus amigos, tem muito pra gente falar desse jogo ainda. Bahia, América Mineiro deu pano pra manga, mas antes, meu amigo, minha amiga, você que trabalha com geradores elétricos, esse recado é pra você. A Brumac, em parceria com a THS, traz pra você toda a linha de chaves para transferência de carga, chaves seccionárias, computadores, chaves fusíveis, DPS, enfim, tudo o que você precisar para sua manutenção elétrica você encontra em pronta entrega na Brumac. Tem também toda a linha VEG de materiais elétricos, industriais e residenciais e para você fazer sua manutenção, construir ou reformar com produtos de alta tecnologia com preços e condições de pagamento imperdíveis. Breve inauguração da loja de autoatendimento, mais conforto, rapidez e comodidade para você. Brumac, sinônimo de qualidade e atendimento. Barão de Cotegipe 110 na Calçada. Vamos aproveitar então para falar dele, Renato Paiva, coletiva, talvez a coletiva mais marcante de Renato Paiva pelo Bahia até agora. Ele falou muito sobre as críticas que tomou, inclusive nesse último jogo contra o São Paulo, falou do tal massacre que sofreu. É um jogo na linha de muitos que fizemos aqui. Apesar de tu dizeres que a gente não tem uma ideia de jogo, e o América Mineiro é que tem,
é uma forma de, quando tu dizes que a equipa não tem uma ideia de jogo, é um elogio para mim. E, portanto, dizer que, de facto, a equipa tem uma ideia de jogo, tem feito jogos muito bons e mais. E queria falar sobre isto. O massacre que sofremos com o São Paulo traduziu-se em 13 remates do Bahia no golo do São Paulo, só que só acertámos 2 vezes no golo, mas tivemos 13 finalizações contra 16 do São Paulo, que de facto acertou 10 na baliza e o Marcos fez uma grande exibição. E eu acho piada, quer dizer, não acho piada, é que quando o Bahia faz exibições em que falha golos e os goleiros fartam-se defender, diz-se que o Bahia é ineficaz. Quando o Marcos faz um monte de defesas, o Bahia não sabe defender. E, portanto, como eu tinha dito ao Marinho, estão sempre a puxar o negativo em vez de puxar o positivo. O positivo dá choque, pô. O negativo não, pô. Por isso eu... Rapaz, antes de jogar bola pra vocês, eu já tenho que pontuar algo que pra mim é muito claro. Imprensa não tá pra elogiar ninguém. A gente tá pra encontrar justamente o que não tá funcionando e apontar. Se você quiser pegar isso como uma crítica construtiva e tentar melhorar, é uma coisa. Mas se você quiser pegar isso como perseguição, aí é outra história. Vamos lá. Estamos num programa opinativo e discursivo. Você emite aqui o seu discurso, sua opinião. Eu só posso opinar sobre aquilo que eu vejo. Sim. Tá? Quem aqui vê todo dia o treino do Bahia? Quem aqui? Ninguém. Não. Quem aqui tem acesso Cheguei, a engasguei. todo dia, Cheguei, ver engasguei. como ele treina, como ele monta o seu treino, como ele monta o desempenho da equipe no treino? Como é que é feito isso? Alguém aqui vê isso? Não. Então nós, infelizmente, temos que estar nesse gostoso ar-condicionado, nesse belíssimo estúdio, falando do que a gente viu no jogo. O recorte nosso é estabelecido em 90, 100 minutos. Eu não posso falar do antes e eu não posso falar de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer contra o Atlético Mineiro. Então eu não posso dizer que o Bahia vai deitar e rolar contra o Atlético. Não aconteceu. Eu só posso falar do que eu vi ou do que vimos ontem. Vamos lá. Vou dar uma de Paiva. Análise O que de jogos. vimos Análise no de outro jogos. domingo, 11, agradou alguém aqui? Você ter duas Agradou- finalizações. Agradou a quem é fã de Marcos Felipe. Pois é. Que Você queria ver ter o goleiro. duas finalizações. No caso, quem vai ter que pagar, que é o Bahia, né? Aí já vai ter que engrossar o bolso. Vamos lá. Fluminense amou. O cara, ele mesmo puxa o dado e fala: meu time finalizou 12 vezes. 13. 13 vezes. 2 no gol. Você foi um sexto. Um sexto do que você poderia ser. Tá bom, Paiva? Beleza. Do outro lado, ele enfatiza que o São 16. Paulo finalizou 16, 11 no gol. 11 no gol. Olha a diferença. O São Paulo finalizou 70% mais no gol e 90% mais do que o Bahia. E como é que eu vou estabelecer um ponto positivo para o Bahia se ele cedeu 90% de chances do adversário e só aproveitou 15% das chances que teve diante do adversário? Não tem como, isso é número, isso é fato. Então ninguém aqui está perseguindo o Paiva, ninguém aqui está sendo contra o trabalho do Paiva, a gente está expondo os números. Qualquer um aqui só vai falar do que é visto no jogo. Ninguém aqui vê treino, porque não é permitido. Se permitido fosse, nós estaríamos dizendo, olha, jogou contra o São Paulo, mas o que a gente viu durante a semana não foi isso. A gente viu um trabalho assim, assim, assim. As ideias que o treinador praticou no treino não vimos ser eficazes dentro do campo, mas porque os atletas não praticaram. Mas a gente viu a montagem desse projeto para domingo. Não deu certo por mérito do adversário, porque os caras não estavam legais. Você tem como argumentar. Mas se eu só vejo o jogo, William, se Caio e Marinho só vê o jogo, a gente só argumenta sobre o jogo, gente. Só que aí, por isso que eu disse que Paiva foi covarde, porque assim, o que a gente fala aqui é do jogo. Aí ele não gosta. Ao invés dele falar do jogo do Atlético, ele vai chegar na próxima coletiva com o Marinho falando do que a gente falou hoje, ou do que vai falar amanhã, do que vai falar na quarta, porque tem um peru que fica dizendo a ele só o que não é positivo. Você tá entendendo? Porque não é profissional, isso é coisa de peru. É coisa de gente... mas foi contratado pra isso. Pra ser peru? Mas vamos lá. Então assim, gente, ninguém aqui tá pegando no pé de ninguém, não. Não é peru, não, Mas é assessor, quem acha... contratado. Quem... Ele falou na coletiva. Torcedor, vou perguntar a você, você responde no chat. Depois pode ir em minhas redes sociais, eu, Baraúna Oficial no Insta, pode ir no Instagram, falar à vontade se você concorda, discorda, tudo bem. Agora,
quem de sã consciência, William, está satisfeito com o Bahia em 18 jogos ter 18 pontos? 1 ponto por jogo. Se a gente repetir isso, William, nós estaremos na segunda divisão, William. Então, Paiva, baixa a bola, filho. Calça a sandalinha da humildade, trabalhe e, principalmente, adeque a performance ao resultado. Quando você tiver resultados, quando você tiver em um G7, G8, G10, fale o que você quiser de mim, de Marinho, de quem quer que seja, mas com trabalho. Não é só falar porque ganhou. É fácil, William. Falar quando ganha e de coisas que não tem a ver com o jogo é fácil. Eu quero ver me responder no jogo. Ontem, olha a escalação do Bahia. Ratão não estava. Everaldo voltou, são 2 alterações. Camilo Cândido são 3 alterações. A ausência de Acevedo são 4 alterações. 4 de 11 faz diferença. 4 de 10 faz diferença. E ele chega na coletiva e diz, agora eu tenho as peças que entendem o nosso planejamento de jogo e tem condições de desempenhar aquilo que a gente pede. Quer dizer que antes ele não tinha. Porque se ele diz isso na coletiva é porque antes não tinha. Então pronto, não sou eu que estou dizendo. Diga e não desdiga em coletivas posteriores ou anteriores. Pois é, eu já vou passar a bola aqui para Caio e para Marinho falarem também, mas tem muita coisa pra gente falar de Renato Paiva hoje, porque eu já disse, essa coletiva deu o que falar, mas antes a gente vai com um rápido recadinho aqui do meu amigo do Instituto Mix, não é isso, chefe? Boa tarde. Vamos lá. E aí, William? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Hoje cheio de notícias boas, né? Pessoal, vim trazer mais uma grande notícia, vim anunciar uma grande campanha de desconto do Instituto Mix Profissões, que acontecerá somente amanhã em todas as franquias do Instituto Mix da Bahia, pessoal. No dia 8 de agosto, estaremos com a campanha 8.8, onde todos os alunos que se matricularem ganharão desconto super especial de 50% na matrícula do seu curso e também na sua parcela. Além de ganhar uma linda formatura, ter direito a ser modelo das nossas turmas, também irão ganhar mais 2 cursos de formação profissional e de empreendedorismo, e você consegue ter uma renda imediata, pessoal, a partir do 2º mês de curso, e sua renda pode ultrapassar a R$8.000, pessoal, e depois de formado até R$10.000. E se for do seu interesse, você ainda pode aproveitar as oportunidades internacionais, se matriculando também no nosso curso de inglês, ganhando $25 a hora em oportunidades no Canadá e em Dubai. Esse é o motivo que os nossos alunos levam vantagens competitivas, melhores oportunidades de emprego disponíveis no mercado. Entre em contato agora na nossa central 0800 878 0269 e escolha a franquia mais próxima de você e mude seu futuro agora, pessoal. Realize seu sonho através da sua qualificação profissional e faça tudo que você tiver direito na sua vida e conquiste seus sonhos e seus objetivos. Valeu, William. Valeu, pessoal. Até logo aí. Valeu, meu amigo. Obrigado. Show de bola. Vamos aproveitar. A gente vai para um rápido intervalo com o recado da Maratá, mas fica ligadinho com a gente que a gente vai falar muito ainda do Bahia. Tem campo e bola, é claro. O Bahia venceu a final, o América Mineiro saiu da zona de rebaixamento, mas Renato Paiva também deu o que falar nessa coletiva. A gente vai comentar muito sobre isso e sobre o Vitória também. Fica com a gente, mas antes um recadinho da Maratá. Fruta de verdade, da natureza para sua mesa. Conheça os sucos Maratá. Ingredientes selecionados, sem conservantes. O mais puro sabor. Em mais de 10 sabores deliciosos. Todo dia. Todo de fruta. Para todo momento. Maratá, o melhor que há. Olá, meus amigos de casa, já pensou se você perder o seu imóvel no incêndio causado por um dano elétrico? Quanto tempo você levaria para adquirir outro? E a sua família, onde iria ficar? Pois você pode evitar todo esse contratempo da sua vida. É muito barato fazer o seguro da sua casa ou do seu apartamento. Com menos de R$300 por ano, você pode proteger o seu patrimônio contra incêndio, explosão, danos elétricos, alagamento, vazamento e outras coberturas mais. Faça agora o seu seguro e não deixe o pior acontecer. Só você sabe a luta que teve para conquistar o seu imóvel. Agora, se você já tem um seguro e vence até o final do mês, manda agora essa pólice para o WhatsApp que está na tela. Vamos aproveitar o seu bônus, garantir o menor preço e detalhe, a primeira você só paga com 30 dias. Solicite agora sua cotação pelo WhatsApp ou pelo site
estadoseguros.com. Porque você já sabe, meu amigo, que seguro novo ou renovação, a Estado Seguros é sua melhor opção. Grande abraço! Nas últimas 3 rodadas, o Leão enfrentou 2 equipes da zona de rebaixamento e só garantiu as vitórias nos minutos finais. Então, o técnico Léo Condé não espera a vida fácil no Estádio do Café. Esse jogo contra o Londrina, a gente sabe que os caras vão jogar a vida, a gente tem que ir para lá muito bem organizado. Vamos avaliar agora, junto com o departamento de análise, a melhor estratégia aí para a gente mandar a campo uma equipe bem estruturada e competitiva. Mas não vai ser jogo fácil, não. Estamos de volta e deixa eu falar agora pra vocês. Vou falar, sabe de quem? Dela, a danada da gripe. Me fala, quem aqui que não pega gripe? Todo mundo uma hora pega e não tem época não. Ela vem do nada. Aí é aquela leseira que não te deixa fazer nada, não é mesmo? Te chamam pra tomar aquela gelada e você faz o quê? Não faz nada porque tá gripado. Então presta atenção, show gripe. Contra a gripe e resfriado, o Gripinil é o seu maior aliado. Gripinil tem uma fórmula completa que combate a dor, a febre, descongestiona o nariz e ainda melhora aquele cansaço que é chato demais. Gripinil vem em caixinhas com 20 comprimidos ou blister individual. Presta atenção, Gripinil é imbatível. Que show de produto! Encontre Gripinil nas principais farmácias do Brasil. Adeus gripe, vai poder aproveitar tudo sem sintoma de gripe. Alô Medquímica, que baita produto, hein? Vamos seguir falando do Esquadrão. O Tricolor recebeu ontem o América Mineiro na Arena Fonte Nova e fez a parte dele. 3-1 para o Bahia, saindo então da zona de rebaixamento. Foi um domingo para matar a saudade. Saudade de balançar as redes, o que não acontecia há 3 rodadas. Saudade também de vencer uma partida, o que o Bahia não conseguia há 8 jogos, 6 deles no Brasileirão. Para acabar com essa seca, o Esquadrão escalou um trio de ataque diferente na equipe titular contra o América Mineiro na Arena Fonte Nova. Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. E eles deram trabalho para o Coelho. Grande parte dos lances de perigo do Tricolor era com a velocidade de Ademir pela ponta direita. E Everaldo foi quem acabou com o jejum de gols do Bahia, depois de uma jogada desconcertante de Camilo Cândido, com direito à caneta. Ele cruzou o rasteiro e o 9 do Esquadrão pegou de primeira para abrir o placar. Everaldo bem que poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo. Vários cruzamentos acharam o atacante no meio da área. Faltou caprichar. O América, que começou o jogo na lanterna do campeonato, pouco chegou ao ataque, mas voltou do intervalo empolgado. No começo do segundo tempo, Benítez cobrou falta e Mastriani, livre, cabeceou para empatar. O desempate veio com Cauli numa arrancada sensacional. E o jogo ficou ainda mais favorável para o Bahia quando o América teve o zagueiro Burgos expulso com 2 cartões amarelos. Com um a mais em campo, o Esquadrão encurralou o Coelho. O terceiro gol saiu de um passe de Cauli para Rafael Ratão. A arbitragem chegou a marcar impedimento, mas o VAR validou o gol. Diante de 34 mil pessoas na arena, o Bahia não só matou a saudade de gol e de vencer uma partida, como também saiu da zona de rebaixamento. Inevitavelmente passou um filme na cabeça do torcedor do Bahia. Afinal, nas 17 partidas anteriores, foram 10 empates, 6 derrotas. Só venceu uma. Mas essa noite foi tricolor.
Hoje conseguimos de facto aproximar muito daquilo que eu quero enquanto jogarmos em 4-3-3. Pudemos ser melhores que o América, conseguimos ser melhores que o América. Muito bom jogo da minha equipa, na linha de muitos outros que fizeram aqui em casa. E, portanto, uma vitória importante, 3 pontos, continuar a trabalhar. Meus amigos, eu só queria colocar uma coisa aqui muito clara. Renato Paiva poderia hoje estar tranquilamente ouvindo uma chuva de elogios. Pô, o Bahia jogou bem, o Bahia dominou, o Bahia teve um confronto direto ali de 6 pontos. Estreia dos reforços, todo mundo jogou bem. Só que ele tomou o protagonismo todo na coletiva. O que a gente poderia estar dedicando um programa inteiro a falar bem, a gente está tendo que dividir a atenção com a coletiva. Com as bobagens que ele falou. É bastante tá acumulado, pô. Complexa. 8 jogos querendo desabafar, sabe? Aí exatamente, mas vamos tentar dar uma colher de chá, vamos falar de campo e bola rapidinho. Queria saber de vocês, esse jogo do América Mineiro, dá de fato um alento, uma esperança para o torcedor de que as coisas vão melhorar ou tudo tem que ser colocado em perspectiva porque era o lanterna do campeonato, o Bahia realmente tinha a obrigação, entre aspas, de trazer esse resultado ou realmente o time melhorou? Já deu para perceber alguma coisa? Assim, ó, antes de até de Caio falar de campo e tático, que Caio é comentarista, eu vou dizer o seguinte. Acreditar, William, eu sou descarado, eu acredito todo jogo. Todo jogo. Eu costumo dizer para o torcedor do Bahia o seguinte: meu irmão, eu acreditei Bahia e Faixa quando a gente dependia de outro jogo, onde o improvável tinha que acontecer e aconteceu, e o que parecia ser mais difícil era o Bahia ganhar o jogo, porque foi desenvolvendo o que aconteceu e o Bahia ganhou. Então, desde então, eu digo assim, acreditar sempre, pode ser o que for. Primeiro que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais maluco que tem. Sim. No mundo, é o campeonato que o Lanterna ganha do líder e tal. Hoje o Bahia enfrentou o América e o torcedor do Bahia, ele vai, ele acredita, ele torce, só que ele vai com o freio de mão puxado, dizendo assim, rapaz, eu tô acreditando, mas do jeito que o Bahia é capaz de chegar lá e aprontar alguma. E é o balde de água fria ali inicial no torcedor, o gol de empate. Tipo assim, pô, será que hoje de novo vai acontecer tudo de novo? Tipo o jogo do Goiás, que a gente jogou melhor, papapá, e empatou o jogo. Será que o Bahia vai ficar nessa draga aí? Fora isso, tipo, eu acredito sempre, eu acho que o Bahia pode surpreender ainda mais no campeonato. O elenco não é ruim, o time não é ruim. E bora ver se é Paiva ou se não é Paiva, já que ele disse que se eu falo de reforços e de DM praticamente zerado, então o problema não é ele, né? Veja, assim, algumas coisas interessantes para destacar no jogo, por exemplo, é o posicionamento de Ratão. Ratão foi um jogador que, teoricamente, estaria ali pela ponta esquerda como extremo, mas ele caiu muito por dentro. Como ele caiu por dentro, ele se juntava, ficava muito próximo do Everaldo, e isso trazia ali uma aproximação muito boa para as jogadas acontecerem. Por outro lado, você viu um Ademir fazendo a amplitude pelo lado direito e também um Camilo Cândido. Isso espaçou a linha adversária, né? O intervalo entre os jogadores. E aí os espaços começaram a aparecer no meio de campo. Por isso que Cauli ontem teve uma das melhores atuações com a camisa do Bahia, jogou demais, fez gol, deu assistência. Ele teve companhias técnicas para ajudar ele, para justamente puxar essa marcação. Faltava isso. Cauli, em muitos momentos, driblava o primeiro, driblava o segundo, driblava o terceiro e não tinha a quem dar. E não tinha esse jogador de referência junto com ele para puxar essa marcação e abrir espaço para ambos os jogadores. Então isso aconteceu ontem por causa de Rafael Ratão. Detalhe também para Gilberto, né? Gilberto é um jogador que ele pode ser um lateral de base, na base das jogadas, mas pode ser um cara também que explore a linha de fundo. Mas ontem ele caiu muito por dentro e quando ele cai por dentro, ele ajuda o meio-campo, causa superioridade numérica e dificultou as ações na marcação do América Mineiro. E assim, o mais interessante, né? Quando ele faz esse movimento, né, da lateral pro meio, ele abre um corredor para Ademir e Ademir em muitos momentos fica no mano a mano e aí as jogadas foram acontecendo. Ademir fez uma partida muito boa. Ademir que está começando a ter confiança, está começando a desempenhar o seu melhor futebol justamente por ter tido uma sequência. Ademir é um jogador que logo quando ele chegou, nós inclusive
tentávamos entender como esse Ademir jogaria num 3-4-3, em muitos momentos pensaram, inclusive, ele jogar como ala, e pensaram também, no caso de um 3-4-3, ele jogar num 2-1 lá na frente, mas fica claro que a característica de Ademir é um cara que precisa estar na linha de fundo para trazer da ponta para o meio. Talvez você trazer esse cara como ala ou trazer esse cara como meio de campo por dentro, o futebol dele acaba não aparecendo por característica. Assim, agora, o grande fato é que o América Mineiro ontem é um time que tem muita dificuldade, um time que errou muito, né? Um time que teve que colocar Benítez, né? Por questão de lesão. Benítez deu uma qualidade melhor no meio campo, mas é muito pouco. O próprio Juninho, que inclusive jogou com o Ademir naquela campanha histórica de 2021 do América Mineiro, caiu vertiginosamente do seu futebol. É um time que está com a cartilha do rebaixamento porque não consegue ter respostas interessantes. Então ontem o Bahia venceu um jogo importantíssimo. Foi melhor. Claro que é um lanterna, mas também pegou o Goiás e não conseguiu jogar. Pegou o Cuiabá num momento muito complicado e não conseguiu, inclusive, desempenhar um bom futebol. O importante é que o Bahia fez o que tinha que fazer contra o último colocado. Venceu, na minha concepção, convenceu, só que tem o seguinte, nas próximas rodadas você tem Atlético Mineiro, um jogo muito difícil, se recuperou ontem, inclusive com um golaço de Hulk, diz Marinho que bate falta igual a Hulk, viu? Vou acreditar nessa. Ele aprendeu comigo. Aprendeu com você. Aí tem o Red Bull Bragantino, que é um time que tem ali uma pressão pós-perda muito intensa. Então, Deu 1-0 ontem. Deu 1-0 ontem, tem um nível de crescimento cada vez mais. Juninho Capixaba tá jogando muita bola lá. Inclusive, Pedro Caixinha deu entrevista falando que ele não jogou em terceira zagueira, ele joga aproveitando o corredor a todo momento. E você tem o Botafogo. O Botafogo que é o líder do campeonato. Tudo bem, teve Tiquinho ontem, que é o grande craque da competição, machucado, mas é o líder. Então, o Bahia enfrentou o América Mineiro, mas tem uma sequência árdua. Se não jogar, vai ter dificuldade. Pois é, Baraúna. Antes de falar de campo rapidinho, eu recebi uma mensagem de um cara importantíssimo dentro do contexto do Bahia, que é o Carlos Eduardo, foi presidente do conselho do clube, e isso era 11h36, ele não ouviu nada porque ele estava mandando a mensagem antes. E aí ele disse, que entrevista de M aquela ontem do professor Pardal. Ele falou como se tivesse sido campeão da Libertadores, um cara que tem os piores números da história do Bahia e quer reclamar porque a imprensa fala mal do trabalho dele. Fala mal porque o trabalho dele é péssimo. Os números mostram isso. E mais, não é só o resultado, o desempenho do time é ridículo. O time teve méritos em vencer o América? Sim, mas a fragilidade do América não é parâmetro para nada. Se puder, leia essa mensagem. Então, Carlos Eduardo, estou lendo, por respeito a você, sim. Grande advogado, grande torcedor do Bahia, um cara que foi presidente do Conselho durante 3 anos, tá? E um cara que, o Júnior sabe, é Bahia, Bahia, Bahia. E essa opinião ele mandou antes. Ele nem ouviu a coletiva que a gente botou aqui, e nem minha resposta. Ele já tinha mandado. Ele estava insatisfeito com o que ele ouviu ontem, na hora do jogo da coletiva. Gente, o que é que a gente queria estar aqui, como você mesmo disse? Falando da estreia do Camilo Cândido, que explorou com técnica e velocidade. Camilo ontem teve uma bola, que eu não lembro quem foi o jogador, ele ganha a primeira, Vitor Hugo dá um carrinho, a bola ainda perereca, ele já chega completando o carrinho de Vitor Hugo, dá uma rasgada que o cara ainda pega o tornozelo dele, mas ele rasgou. Dividiu. É minha. Dividiu? É minha. Rezende me deu um tapa nojento no gol de Cauli. Aquele famoso tapa nojento. Deram a bola nele, de primeiro ele dá aquele tapa nojento. Vai, Cauli. E ele tinha acabado de falhar, digamos assim, Barão, no caso do Rezende. No caso do gol. Porque ele perde... Ele chuta. Ele perde a bola no ataque. Não, ele não perde, ele em cima chuta. da defesa. Sobra, infelizmente, no Mateuzinho. Mateuzinho arranca, ele consegue dar onde, como o Marinho mesmo disse, Bolt. Passada larga. Alcança o cara, varre o cara. Ladeira abaixo, pai. Não e aí tem a falta. Beleza, velho. A gente queria estar falando disso, William. Dessa arrancada de Cauli. Da arrancada de Cauli. Do gol de Ratão. Do gol de Ratão. Das peças que funcionaram e fizeram com que a ideia de jogo que foi construída contra o Palmeiras, essa ideia de um 4-3-3 com o Tassiano, com o Rezende e um Cauli no meio, desse certo. Que bom que deu. Que bom que agora ele tem as peças para fazer esse jogo acontecer. Agora, para a gente falar bem do trabalho dele, precisa ser regular e constante. E aí Caio já deu a senha. Tem aí Atlético, Bragantino, Botafogo e Vasco. Vasco, mas tem Atlético, Bragantino, Botafogo e Vasco. Vamos aproveitar então para ver o que disse o Renato Paiva no pós-jogo, dessa vez falando sobre a pressão que ele está sofrendo. Teve protesto mais uma vez, faixa de fora Paiva, torcida mais uma vez... a faixa já está lá há algum tempo. Exatamente. Passa lá agora, não tem ninguém, a faixa está lá. Torcida segue fazendo protesto contra o treinador, ele respondeu sobre isso. Não tenho reação, é normal quando a equipa está há muito tempo sem ganhar, é normal que a torcida peça a minha saída. Mas eu, o que quero dizer à torcida é o seguinte,
extraordinário estarem 34 mil pessoas aqui quando nós estamos em zona de rebaixamento. De facto, continuam a surpreender-me, podem continuar a pedir a minha saída, eles e muitos de vocês continuem a pedir a minha saída e a xingar e a assobiar, desde que não o façam aos jogadores. E aí eles têm sido fantásticos. Deixar os jogadores jogar, depois manifestar-se, como eu pedi no intervalo e no fim, mas de facto, estando a equipa com estes resultados não positivos, estando em zona de rebaixamento, olhar para este estádio, vê-lo com esta moldura humana e ainda por cima apoiando a equipa, fantástica, a nossa torcida é absolutamente fantástica. Marinho Júnior. O torcedor do Bahia, ele é diferente, é aquela coisa do que eu falei agora há pouco, de que eu acredito, a torcida do Bahia, ela é assim, ela vai, por mais que esteja pé da vida, ela vai estar ali. A gente teve maior média do Brasil, se eu não estiver enganado, o Barão não pode lembrar, em 2007 com o Bahia na Série C. Verdade. Bahia na Série C. 66 mil pessoas contra o Faz. Era Ou contra a Ananindeua. 65 mil pessoas na Fonte Nova. Sempre. Baraúna, quando não era nem cultura ainda, jogo da manhã, Baraúna foi fazer um jogo em Ananindeua, eu acho que foi 11 da manhã, que virou gozação na época, dizendo que ao invés de água iam jogar uma quentinha, porque o jogo era meio-dia e tal. Então, assim, o momento que o Bahia passou, o torcedor sempre esteve do lado. Pode ser novidade para Paiva, pra gente não é. Pra gente não é. Falar disso daí que a torcida do Bahia fez e vai continuar fazendo é novidade para Paiva, é novidade talvez para um Cadu Santoro, para um Raul Aguirre. Pra gente que é daqui, que é da terra, que conhece, isso não é novidade. Inclusive eu falava o seguinte, em termos de torcida e de jogar junto. Quando o Grupo City viu um Bahia na Série B, falou assim, meu irmão, imagine isso aqui com a gente na Série A e tal. Só que esse Grupo City ainda não chegou. Bora ver quando é que vai ter essa virada de chave, porque eu ainda acho que vai ter. E ele respondeu também sobre especulações, né? A gente chegou a comentar aqui ao longo dos últimos dias sobre nomes que estavam ventilando para substituir o Renato Paiva, que está no comando do Bahia, né? Rogério Ceni, BKSS, alguns nomes foram especulados e ele respondeu sobre esses boatos da imprensa. Primeiro, as únicas notícias que eu tenho é o meu assessor de imprensa que me manda, que está no Rio de Janeiro. Não tenho redes sociais, não vou à internet, tento não ver programas de televisão, a não ser que o meu assessor de imprensa me diga algumas coisas que eu tenho de facto que rebater, porque há algumas mentiras que eu tenho que rebater. E, portanto, aquilo que eu acho é focar, aquilo que eu faço é focar no meu trabalho com os meus jogadores. Não sei se alguém me vai perguntar a reação dos jogadores no segundo golo. Alguém me vai perguntar? Não, pois não, é normal. É normal quando os jogadores vêm todos festejar comigo, é normal que ninguém pergunte. Sabem porquê? É pelo negativo. Porque os jogadores estiveram com o Paiva. Mas é melhor dizer que vem o Ceni, que vem o BKSS, que o Paiva castigou o Vítor Hugo. Esta semana disse tanta mentira, que eu de facto, a única coisa que eu faço, uma de duas, ou me contamino com isso e me suicido, ou me demito, ou me vou embora, ou então continuo a trabalhar forte, firme, como estamos a fazer, eu e os meus jogadores. E, portanto, é assim, não temos ganho, de facto não temos feito exibições ao nível daquilo que se queria, de facto não, mas também não tem sido tão más. Temos uma ideia de jogo, o Bahia tem uma ideia de jogo que é bem clara, apesar de algumas pessoas acharem que não tem, mas o que as pessoas percebem de futebol ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou treinador. Portanto, o Bahia tem uma ideia de jogo. Às vezes não a consegue pôr em prática, porque os adversários também jogam. É uma pena, sabe porquê? Porque a nível nacional, eu já recebi muitos elogios. Sport TV, SPN, a nível nacional elogiam. E aqui, em vez de defendermos o que cá temos, atacamos. É uma pena. Paiva, continue trabalhando firme e forte. A gente quer que a coisa siga, que o Bahia fique. Que o Bahia fique, eu tô falando desde antes da janela que o Bahia fique, eu acredito na permanência, mas ainda não ficou, tem muito campeonato pela frente, então vamos trabalhar, Deus lhe abençoe. A gente vai falar muito sobre isso ainda, a gente vai comentar sobre esse trecho da coletiva, mas antes tem um recado especial do meu amigo Lucas. Boa tarde, chefe. Boa tarde, meu querido. Hoje tem que ser 3 giros, William. Um pra cada gol do Bahia. Com certeza, meu irmão. Atenção, você, meu amigo, você que está em casa em Aracaju, Sergipe, Feira de Santana, Camaçari, Simões Filho e Candeias e Salvador. Você precisa, nesse momento, cuidar do seu sorriso. Você precisa, aí, Lucas, eu quero fazer implante dentário. Não, quero botar uma prótese, Lucas. Para mim já tá bom, uma prótese de silicone, uma flex.
Lucas, eu preciso aparelho ortodôntico, eu preciso de lente de contato, faceta, cuidar do meu problema de periodontia. E, Lucas, eu preciso do atendimento para minha criança, odontopediatria. Então, a Master Life hoje tem todos os especialistas em um só cartão. Master Life. Lucas, quanto é o valor desse cartão agora? Se eu fizer esse cartão agora e você garante que eu tenho atendimento hoje, não tem carência? Não. É para você e para a família. Quanto é o valor? R$ 999 que a pessoa paga por ano. Mas nesse momento agora, somente para os 50 primeiros que ligar agora, 3561-5688, aciona o zap aí, ó, 992310041, só vai pagar, sabe quanto? R$20 por mês, R$20 por mês, que dá 240 por ano, com direito a 7 dependentes da família, e garante o tratamento imediato, você começa hoje a tratar, então, pega o telefone, liga agora, que vai ganhar também ganhar, não é sorteio não, você vai ganhar essa linda caixa aqui, mini paredão, olha que maravilha. Você vai ganhar, ligou agora, fez o cartão, já ganhou a caixa. Tem várias cores, você vai escolher. Então não perca tempo, porque a rodadinha hoje vai para quem? Nivaldo Max. Tem Jacaré essa noite, na sexta na balada. Já fui! Estamos de volta e quem disse que segunda-feira também não é dia de futebol? Pois é, por aqui a bola não para e se tem futebol, tem palpite na casa de apostas por aqui. Hoje ainda tem alguns jogos pela Série B, com Vitória enfrentando Londrina e vamos palpitar por aqui. Mas antes já quero te falar que dá para começar ganhando na casa de apostas com bônus de primeiro depósito. Faça o seu cadastro, deposite e garanta o seu bônus. Consulte as condições em casadeapostas.com e comece na casa. Agora vamos para o palpite aqui em Londrina e Vitória. Olha só, passo a passo para você. Clicou aqui em futebol, já vai buscar aqui o Brasil, Brasileirão Série B, logo aqui no topo já tem Londrina e Vitórias. Odds aqui bem parelhas, viu? Mas o Vitória tá aparecendo como favorito. Agora pega essa dica aqui, multiplique os seus ganhos acertando o placar exato das partidas, quantidade de gols e até quem vai balançar as redes no jogo. Eu vou repetir o site, casadeapostas.com. Acesse e aproveite as vantagens que só a casa tem. Vem pra cá, vem pra casa. Vamos seguir então falando sobre o Colossal. O rubro-negro não está mais na liderança da Série B, afinal o Sport venceu o Novo Horizontino, portanto assumiu a ponta da tabela e agora o Leão enfrenta o Londrina, que é o vice-lanterna, na expectativa de conquistar os 3 pontos e retomar a liderança do campeonato. Mas queria saber da minha querida bancada, expectativas para o jogo de hoje, Vitória e Londrina, esse jogo que... na teoria, é um daqueles jogos fáceis, mas a gente já viu que o Vitória contra esse time da parte de baixo da tabela tem sofrido, mas tem vencido. É um roteiro parecido para hoje? Hoje tem que fazer valer o peso do Vitória dentro dessa segunda divisão. O que ele vem fazendo dentro dessa segunda divisão. O Vitória tem sido um adversário temido, principalmente fora de casa. Se eu não me engano, é a melhor ou segunda melhor campanha de visitante. Se não me engano, é a segunda. Parece que é a segunda melhor campanha como visitante, tá? E... ganhar é mais do que importante. O Vitória... segundo fica atrás apenas do Novo Horizontino. Então... foram 17 pontos fora de casa. Pronto. Novo então, Horizontino, 19. O Vitória tem que fazer o papel dele bem feito. E o que é fazer bem feito? Ele precisa jogar muito? Não. Ele precisa dominar o adversário? Não. Eu não cobro do Vitória na Série B nada disso, William. Eu cobro do Vitória na Série B resultado. Porque para subir ele precisa de resultado. Então é que o Condé esteja em um bom dia, ou melhor, em uma boa noite, e que para o Londrina seja uma boa noite Cinderela, que ele apague e o Vitória passe o carro por cima. Torço para que o Vitória vença o jogo, não precisa convencer, vença e retome a liderança, porque o Sport é líder porque jogou primeiro. Se o Vitória vencer, o Vitória volta. É a mesma coisa até do Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem 12 jogos fora de casa, o Vitória tem 11. Então, se o Vitória vencer, ele chega a 20 pontos e vira o melhor visitante. E aí vira o melhor visitante. Então, assim, são esses detalhezinhos, William, que a gente acaba se apegando para não só desejar, mas para embasar que o Vitória tem condições de vencer o Londrina fora de casa. Principalmente porque o Vitória vem de um jogo contra o lanterna da competição, o ABC, e teve dificuldade, né? Depois, no segundo tempo, o Vitória conseguiu criar chance. E aí sim, conseguiu um resultado positivo, né? O Zé Hugo entrou muito bem na oportunidade. Zé Hugo que tem crescido muito, né? Zé Hugo que começou muito bem a competição, depois teve uma queda e explicou pela questão do abscesso
no dente, depois perdeu um pouco de peso e agora está melhor cada vez mais. O cara que entra com muita força. Léo Gamalho também começou a melhorar. A grande questão é que o Vitória hoje enfrenta o vice-lanterna, um time que não vence no Estádio do Café há 7 jogos. O time que, inclusive, Eduardo Costa recebeu nessas últimas semanas 9 reforços, né? O Iago França, o Roberto do Vasco, recebeu alguns jogadores, né? O próprio Rafael Vaz já estreou também, o Fabrício Bruno. E é um time que está tentando se reforçar, mas que ainda não consegue dar uma resposta. O Vitória hoje não pode perder pontos contra o Londrina. É aquele tipo de jogo onde você precisa somar para você continuar com o objetivo de subir para a Série A, né? E o Vitória tem condições de ganhar hoje, William. O Vitória tem condições de ganhar, deve ir com 3 zagueiros novamente, né? Agora, a minha grande dúvida é o meio de campo. Como esse meio de campo vai ficar bem povoado com os 3 zagueiros, já que nas últimas partidas isso não aconteceu. Esse é o terceiro jogo que vai acontecer entre Londrina e Vitória no Estádio do Café. O Londrina ganhou os dois, 1-0 e 3-1. Só que é um momento completamente diferente. O Londrina é o vice-lanterna de mandante. Ou seja, o segundo pior aproveitamento dentro de casa. Vitória tem tudo para chegar e ganhar o jogo de hoje diante da equipe do Londrina. Rapidão, palpite, Marinho. Para mim, 3-1 Vitória. Caio. 2-0 Vitória. Bará. 2-1 Vitória. 1-0 Vitória. Vai ser sofrido como está sendo nos últimos jogos, É, mas vai dar Guto, tá certo. sofrido, mas tá gostoso. Em uma palavra, entrevista de Paiva. Tranquilíssimo. Caio. Decepcionante. Espero que melhore. Duas palavras, mas a gente tá permitindo. Ou gente, então, obrigado. melhore. Hoje Melhore. o programa foi massa, gente. Obrigado, viu? O Rony se Obrigado, resume a uma Sejam bem-vindos palavra. das próximas. Galera de tchau. Galera de casa, tchau, tchau. Um abraço.